sejam bem-vindos ao podcast Etc, o podcast da Microkids, que fala sobre tecnologia educacional e muito mais. Nós estamos completando 30 anos e nessa grande festa eu não poderia trazer ninguém mais, ninguém menos que Carolina, a doutora Carolina Cavalcante. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. A doutora Carolina, ela é doutora pela USP, especialista em aprendizagem socioemocional e metodologias ativas, professora na Fundação Dom Cabral e autora de obras fundamentais para a educação brasileira. Eu vou citar aqui alguns best-sellers dela: Aprendizagem Socioemocional com Metodologias Inovativas, um guia para educadores, e metodologias inovativas na educação presencial, à distância e corporativa. Nós acabamos de participar de uma palestra dela, foi sensacional. E se você quer ter mais conteúdos com a doutora Carolina, que é cheia de profundidade sobre o assunto, nós vamos depois aqui colocar as redes sociais dela para você aproveitar esse poço de conhecimento aqui com a doutora Carolina. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Fernanda, que alegria estar aqui com você para a gente bater um papo. Muito bem. Bom, nós conversamos antes sobre alguns autores que trazem temáticas tão importantes, a geração do quarto, teve também o livro A Geração Ansiosa, e Jonathan Haidt, ele traz uma ideia que eu nunca tinha parado para pensar sobre a viagem para Marte. Então, quantas vezes nós entregamos as nossas crianças, os nossos filhos, para algo que a gente não tem a dimensão? E o tema de hoje fala sobre essa hiperconexão. Então, como que a gente conseguiria trabalhar se não foi nos dado nenhum guia antes? A internet, ela chegou, foi aprofundando cada vez mais. Nós temos a IA também a todo momento. E pensando nesse pós-pandemia, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, baseado até no seu livro Aprendizagem Socioemocional com Metodologias Ativas, como que isso pode ajudar, essa aprendizagem pode ajudar o professor a furar essa bolha, que muitas vezes os alunos não sabem o que fazer e os pais também não. Então, Fernanda, a tecnologia, ela não é um problema se ela é usada com intencionalidade, com um propósito. O problema é quando a tecnologia ela é usada para comer o nosso tempo, para comer a nossa vida, comer as nossas horas, né? E essas duas obras que você trouxe, elas realmente pintam um cenário que está muito pautado em pesquisas bem recentes. Inclusive o IBGE liberou esse mês os dados de uma pesquisa de saúde na escola que fala muito dessa desconexão que a gente vê das crianças, dos adolescentes. Então, assim, muitos sentem que ninguém se importa com eles, as meninas em especial muito irritadas, muito tristes, né? Praticando automutilação, pensando que a vida não vale a pena. Por quê? Na geração ansiosa, o autor explica que especialmente as meninas, elas têm um problema muito sério com redes sociais. As meninas, elas têm essa característica... A idealização da perfeição. De serem mais sociáveis. Uhum. Então, elas vão usar os filtros para ficarem perfeitas. Ali, os predadores, os assediadores têm acesso a elas. Às vezes, elas vão expor emoções para pessoas que não deveriam ter acesso a pensamentos, a emoções. Então, fica um ambiente muito sem sentido, porque a vida é só isso, é ficar me comparando com o outro e tal. Para os meninos, o que pega muito, de uso de uma tecnologia sem propósito, é a pornografia, que muitas vezes está vinculada com a falta de domínio próprio, você não consegue se controlar, os jogos e toda a premiação que eles trazem e vão soltando o hormônio da dopamina, e esses meninos sentem muito bem, assim, um prazer grande no momento, mas depois dá uma sensação de vazio, E para os meninos também um grande problema que o autor traz é a questão da síndrome do Peter Pan. A dificuldade de fazer uma transição da infância, da juventude para a vida adulta. Então a gente vê lá homens de 40 anos que viram à noite jogando videogame e no outro dia tem que trabalhar, tem boleto para pagar, Então, quando a gente usa a tecnologia de uma forma exagerada, sem objetivo, e está simplesmente ali queimando o nosso tempo de vida, sem propósito, isso é adoecedor. E aí a aprendizagem socioemocional, ela vem para ajudar a fortalecer algumas competências e habilidades que são essenciais para que a gente consiga tomar decisões e direcionar as nossas escolhas.
A gente sabe que as empresas de tecnologia usam recursos poderosíssimos, né, que são às vezes até viciantes. Né? Os meninos ficam presos no jogo porque vicia mesmo. E são feitas pesquisas justamente para como que consegue prender mais atenção, quais são as estratégias para que a pessoa possa ficar mais tempo na tela. Isso. Então, quando você permite, né, sem um uso responsivo da tecnologia, você não tem noção do que aquilo pode trazer. A consequência, às vezes, é um adulto que vai lutar a vida inteira com um vício para bets, para jogos de azar, porque desenvolveu isso muito cedo. Então, a gente está falando aqui de questões muito profundas e muito sérias. A aprendizagem socioemocional, ela vem para ajudar a criança a desenvolver 5 grandes competências. E aí eu trago a visão da CASEL, que é uma organização internacional que trabalha com aprendizagem socioemocional há mais de 30 anos. E quais são essas competências? Autoconhecimento. A criança precisa saber quem ela é. Porque quando eu tô ali na rede social e eu me comparo o tempo inteiro com outro, eu nunca vou achar que eu sou boa o suficiente. Ou eu vou querer ter as características de uma outra pessoa que não sou eu. Então, eu preciso entender quais são as minhas potencialidades, o que eu tenho de habilidade fortalecida, quais aquelas que eu não tenho, que eu sou capaz de desenvolver. E talvez algumas, por mais que eu queira, não vai dar certo para mim. Eu preciso aceitar que eu tenho limitações, porque todos temos, né? Então, autoconhecimento é essencial. E é uma base muito forte para a gente ter saúde mental. É a gente saber quem nós somos. A segunda, e aceitar, né, quem nós somos. Meu cabelo é do jeito que é, o meu corpo é como é, minha personalidade, né? A segunda grande habilidade e competência socioemocional é a autogestão. E aí tá conectada com domínio próprio, né? Com você colocar uma meta e cumprir, com você traçar objetivos e cumprir. E às vezes é muito difícil a gente desenvolver isso. Imagina para um menino que foi exposto aos jogos desde cedo e a gente achar que ele vai ter essa autogestão de dizer, não, agora eu vou parar, eu vou jogar 10 minutos e vou parar. Às vezes até os pais falando, olha, precisa parar agora. Não, só mais 2 minutos. Sim. Não, só mais um pouquinho, né? Porque é muito difícil isso. Terceiro, habilidade de relacionamento. A gente tem perdido essas habilidades. A gente acha que as crianças, naturalmente, só por estarem juntas na escola, no parquinho, no condomínio, elas vão criar vínculos e vão criar amizades. E as pesquisas mostram um aumento da sensação de solidão entre crianças e adolescentes, o que impacta demais a saúde mental. E a percepção de que eles têm menos amigos, gastam menos tempo. Isso no livro Geração Ansiosa aparece. Eles gastam menos tempo com os amigos do que há 10 anos atrás, em minutos por dia. Então, a gente precisa ajudar na criação dessas habilidades para se relacionar, para conhecer alguém, fazer uma amizade. Como eu posso ser amigo de alguém para também ter amigos, né? A quarta é a consciência social, que é essa capacidade de você sentir empatia, compaixão. Então, num tempo que a gente vê histórias de meninos judiando de um cachorro, por exemplo, né? Ou fazendo atrocidades no Discord, né? Se afiliando a grupos extremistas, porque lá eles sentem que pertencem. Eu preciso ter empatia e compaixão e a gente aprende isso. E o socioemocional trabalha essa dimensão. E a última, a quinta, é a tomada de decisão responsável. Entender que tudo que eu faço vai afetar a mim, vai afetar o outro. Então, quando a gente trabalha essas 5 dimensões na escola, a gente está fortalecendo o músculo, né, emocional, social das nossas crianças, o que vai ajudar em vários aspectos da vida presente e futura. Agora, as plataformas de tecnologia, essas tecnologias, né, redes sociais, de jogos, elas são muito poderosas, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem com essa revisão para o lado do digital, ele traz aí várias normas que vão ajudar a responsabilizar também quem está, por exemplo, enviando conteúdo inadequado para a criança, para quem está usando de um menino dando essas gotinhas de estímulo nos jogos, para que eles sempre queiram continuar. Então, essas coisas não podem acontecer mais. Tem que saber a idade, né, da criança utilizando aquela ferramenta, aplicativo, não vão permitir mais, né? Não vão. A questão facial vai ser vista. Tem que saber a idade da criança, tem que saber qual que é o adulto que está vinculado a essa conta, tem que ter canal de denúncia fácil. E haverá multa, né? E haverá multa. Então, a gente está começando a ver algumas iniciativas para apoiar
as famílias. Então, acho que a educação socioemocional vinculada a essas iniciativas, né? E aí na escola a gente pode trabalhar essa ampliação também de consciência, de um letramento digital saudável, de saber que a tecnologia é uma ferramenta poderosa, ótima, mas ela precisa ser usada com intencionalidade, ela precisa ter um objetivo e ela pode nos apoiar em muitas coisas na vida, mas ela não é um jeito de você lidar com o tédio, de você lidar com a tristeza, de você lidar com a solidão. Nós, ao compararmos, né, as tecnologias anteriores, tinha TV, muitas pessoas assistiam, mas mesmo assim o índice de depressão, de ansiedade, de suicídio não era o mesmo que nós encontramos hoje. Então, o diferencial disso, né, agora é o dispositivo de bolso. Antes tinha um horário para assistir um programa, antes eu aguardava, eu tinha essa paciência. Agora não, tudo é no meu tempo, quando eu quero. E os professores têm visto cada vez mais essa dificuldade em sala de aula por conta da impaciência. Esse tempo que, para eles, parece que é muito infinito, né? Não tem como aguardar um pouco mais. E pensando na geração do quarto, essa geração que fica com dispositivo de bolso, sozinhos, isolados, porque de fato não se sentem em casa dentro de casa, infelizmente. Então o espaço deles é o quarto, a casa deles é o quarto. Então, pensando nisso, que cada vez mais eles estão no quarto, com esses dispositivos, sem nenhuma responsabilidade ou supervisão, como que o professor ele consegue trazer esse aluno de volta? Como que a gente consegue buscar esse aluno que cada vez mais se sente perdido? Olha, o professor tem essa grande preocupação de que agora ele tem que virar entretenimento, né? Tem que chamar a atenção, tem que fazer alguma coisa. Não importa o que eu faça, eu não vou conseguir competir, né? Com o Netflix, com o YouTube, com o TikTok, com o Instagram. Então é realmente desafiador para o professor. Pensando nas metodologias inovativas, né, que é o tema de um dos meus livros, que a gente organiza em 4 grandes grupos, as criativas, que envolvem aquelas mais próximas do dia a dia da escola, mais fáceis de implementar. Então a gente está falando de trabalho baseado em times, aprendizagem baseada em problemas e por projetos, às vezes trabalhar com mapas conceituais, usar o design thinking. Então essas que a gente tem mais familiaridade, sala de aula invertida e por aí vai, o professor já está trazendo o estudante para um lugar de mais protagonismo, né, no dia a dia da sala de aula. Então não dá para eu deitar na última carteira e ficar dormindo enquanto tem alguém preenchendo a lousa de conteúdo. Não, a gente tem um desafio, a gente tem um problema, a gente vai às vezes fazer pesquisa para olhar para a possibilidade de resolver esse problema, a gente vai ouvir as pessoas, a gente vai olhar na comunidade, a gente vai para os livros, vai para as bibliotecas, enfim. Então, essa visão de botar o aluno para criar, a gente vai produzir um podcast, vai criar um material, isso dá muito certo. No começo eles podem até reclamar, especialmente se eles vêm de escolas com uma visão mais tradicional, porque incomoda eu precisar me mover, ser protagonista, se eu tô sempre passivo e tô ganhando nota e tô passando, quando eu preciso de fato agir, incomoda. Os pais vão perguntar, mas meu filho não tá tendo aula, ele não tá aprendendo. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho com toda a comunidade escolar de falar que os projetos são uma forma, e essas metodologias mais criativas são uma forma muito potente da gente aprender. Então esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é das metodologias ágeis. Então, a gente usar artifícios de microaprendizagem. Então, cápsulas de conteúdo, às vezes mandar pequenos vídeos, pequenos materiais, pequenas avaliações, até para ter um feedback rápido para eles. Para a gente mapeando e aí reforçando conceitos mais profundos que a gente trabalha na escola, porque a gente precisa de profundidade para aprender. Mas esses reforços, as pesquisas mostram que ajudam. O terceiro grande grupo são as metodologias mais experienciais, a gente chama de imersivas. E aqui a gente já vê as tecnologias entrando de uma forma muito mais forte. Então a gente está falando de robótica, a gente está falando de simulações, a gente está falando de realidade virtual, aumentada, experiências que a gente permite que esses alunos vivam, né? A gente às vezes vai levar para o fundo do mar, para dentro do corpo humano.
e coisas que eu não conseguiria testar no mundo real, até por questões de segurança, Sim. mas que a tecnologia me permite vivenciar os jogos, a gamificação, tudo isso, a experiência. E o quarto grupo são as metodologias analíticas, que aí a gente está falando de coletar dados para ajudar a personalizar as experiências de aprendizagem. Então, como que a gente faz, por exemplo, mineração de dados, usa inteligência artificial, usa recursos de interação humano-computador, usa relatórios, diagnósticos para a gestão da escola tomar decisões, ou para o professor falar, nossa, eu preciso aprofundar nesse conteúdo, que eu estou percebendo um buraco aqui, a turma não deu conta disso, então isso vai ser carregado por quanto tempo. Então, quando a gente junta essa visão desses 4 grupos de metodologia, a gente consegue ser mais estratégico na forma como a gente vai criar uma experiência de aprendizagem. Então, às vezes, para uma turma, a gente pode usar recursos mais artísticos, né? Tinta, desenho, fotografia, vamos criar um documentário, artes. Às vezes Tudo a gente... de forma intencional. Tudo e é de isso forma que intencional. muda, porque o propósito faz com que eles também se sintam pertencentes. É isso. Muito legal. A construção é isso, é fazer com que o aluno ele deixe de ser passivo e se torne construtor com a tecnologia, seja ela plugada ou desplugada. É isso. Até porque a tecnologia ela não é só um dispositivo. Claro. Ela pode ser a cultura maker, metodologia, etc. Educação, tecnologia e construção. Então, em todos os nossos materiais, você que está nos assistindo, os nossos alunos, eles constroem, solucionam problemas, temas que são da atualidade, como bullying, cyberbullying, que infelizmente, cada ano que passa, os casos só aumentam. Mas pensando aqui sobre essa construção de fazer com que o aluno ele saia dessa passividade para a construção, o design do pertencimento ele faz todo sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse design do pertencimento que vai fazer com certeza uma mudança total na sala de aula dos professores que estão nos assistindo. É um tema novo que eu tenho estudado e aplicado nas escolas. A gente às vezes acha que a escola, por ser um ambiente, uma comunidade que acolhe muitas pessoas, que é um espaço que promove o pertencimento para todas as pessoas. Quando a gente olha os dados, a gente vê que as ocorrências de violência na escola ela só tem crescido nos últimos anos, né? Então, a gente sabe que na escola tem aqueles que pertencem, as panelinhas, né? Os grupos que têm acolhimento, têm amizades, participam, e a gente tem os excluídos. E isso é devastador para a nossa saúde física, mental, emocional, especialmente na infância e adolescência, que é um momento de construção de identidade. Então, o campo do design, ele estuda como você constrói experiências a partir de várias perspectivas que sejam mais significativas. E o design de pertencimento, ele vem com uma proposta da gente olhar na grande comunidade escolar e pensar como a gente consegue criar comunidades menores, onde as pessoas se encontram por temas de interesses, por afinidades, por sonhos, propósitos, objetivos. Às vezes a gente tem alguns estudantes que amam os animais. E às vezes eles têm mais dificuldades, são introvertidos. Tô dando um exemplo, tá? E aí você consegue conectar num projeto relacionado aos animais ou aos pets que essas crianças têm, que 2 crianças se encontrem e criem um vínculo de amizade, ou 3 crianças se encontrem e criem um vínculo de amizade, que às vezes é um vínculo que vai durar para a vida toda e que vai fazer a diferença na forma como essa criança se enxerga o mundo, né? Então, o design de pertencimento ele vai trazer 3 grandes eixos. Que identidade eu quero criar para essa comunidade que eu estou propondo? Quem que é o grupo de pessoas que se sentem excluídas, que eu quero que elas se sintam pertencentes, né? Então, qual que é a identidade? Quem é o grupo que vai participar? Qual o perfil? Né? Qual é o formato? Vai ser presencial, online? Vai ser híbrido? Quem vai participar? São pais? São alunos? São funcionários? Né? Então, definir a identidade dessa comunidade. Segundo, as relações ali, elas têm que ter uma característica. Não pode ter uma relação de poder que um é diferente do outro. Tem que existir segurança ali. Então, existem formas da gente trabalhar a autonomia e da gente trabalhar a segurança. Fazer combinados, explicar a forma de se comunicar ali dentro, que as pessoas vão ter tempos equitativos de fala, espaços para serem quem são, para participarem.
né? Então esse é o segundo pilar. E o terceiro é pensar na experiência mesmo. Quando eu for propor uma comunidade, como que eu vou convidar as pessoas? O que vai acontecer nos encontros? Vai ter sempre um ritual de fazer uma roda, da gente respirar, ou da gente cantar junto, dançar. Vai ter comida, né? Como que essas reuniões elas vão estar organizadas? É na quadra, é na biblioteca? Então, assim, pensar nessa experiência de forma intencional. Vai ter tecnologia em algum momento? Não vai? Quando a gente pensa na experiência de forma intencional e fica aberto para ver o que funciona, o que não funciona e vai ajustando, a gente cria condições melhores para que esses encontros aconteçam e as pessoas de fato encontrem o seu lugar. Porque as pesquisas mostram que uma criança ou um adolescente, eles não precisam ter muitos amigos, eles precisam ter poucos e bons. E a gente acha que isso vai acontecer de uma forma natural. E como não está acontecendo, as consequências estão vindo, né? E não é só a tecnologia culpada, tem vários aspectos, né? Sociais, familiares, enfim, socioeconômicos. A própria pandemia, né? Trouxe muito afastamento também. A gente se Crianças que acostumou. nasceram na pandemia, então para elas, de fato, se socializar é algo novo. Porque dá trabalho, né? Também. Lidar com conflito, com uma ideia diferente, dividir um Dá brinquedo. É muito mais fácil eu bloquear alguém no WhatsApp do que lidar com ela. Ou ficar no meu celular, Com certeza. me divertindo, sendo entretido, né? Sim. Então, a gente fortalecer esse músculo da saúde social, né? Que é um conceito que eu trabalho também, um pilar importante da saúde, a física e a mental, a gente sabe. Mas e a social, né? E aí tem tantas pesquisas que mostram que quem tem esses vínculos mais fortes tem até mais longevidade, mais bem-estar. Sim. Então, da gente pensar em formas intencionais de fazer com que essas pessoas criem esses vínculos, esses alunos, porque não é só o aluno, o professor também às vezes se sente solitário, né? Que eles criem esses vínculos e que a escola seja de fato um lugar onde existe espaço para todos. E pertencer não é precisar mudar para ser parecido com o outro. É o ser aceito pelo que eu sou, com as minhas características, com a minha identidade, porque todo mundo tem algo a contribuir, né? Muito bem. Então, A isso. última pergunta, mas eu queria que tivesse mais várias, porque de fato é um conteúdo que precisa ser compartilhado, falado e trazer esse conhecimento, né, às pessoas. Apesar de eu não estar na sala de aula mais, faço questão de participar de uma ONG, então todo sábado eu estou com meninas de 12 anos. E isso é muito real quando você fala sobre a escola. Não quer dizer que vão se encontrar em um ambiente em que vão ser melhores amigas, vão ser melhores amigos, vão viver eternamente. Pelo contrário, se a gente não for intencional para trabalhar esse design mesmo do pertencimento, elas não vão integrar, porque vão ter gostos diferentes, são indivíduos, a gente tem que respeitar também a individualidade de cada um. Sim. E pensando no seu livro sobre o propósito, né? Eu queria que você falasse uma metáfora, explicasse pra gente como que o professor ele pode usar isso na escola para de fato transformar a vida desse aluno. A metáfora que eu gosto muito que você trouxe é o barco indo em direção ao sol. Então, com esse propósito de vida, com essa intenção, de fato, de trazer do aluno ele ser estável. Porque, com certeza, são os hormônios, é uma idade que, de fato, se torna mais impaciente, não sabe o que acontece com ele, não sabe, de fato, se sente perdido. Então, o barco indo em direção ao sol, para poder ajudar o jovem a encontrar um sentido além das telas, porque talvez ele só se sinta pertencente com a tela. Primeira coisa é a gente entender o que é propósito, né? Então, propósito é um pilar importante do nosso bem-estar. A gente precisa sentir que a nossa presença nesse mundo faz diferença. E isso só acontece quando eu sei que eu faço diferença para alguém, que eu tenho algo a contribuir para uma causa, para uma pessoa. E a gente e o propósito ele envolve 3 fatores. Primeiro, ele não é uma coisa que muda a todo tempo, né? Então é uma coisa que tem a ver com quem eu sou. Então, por exemplo, eu venho de uma família de músicos, né? Então, eu sempre cresci exposta à música, vendo meu pai, minha irmã, muito musicais, assim. E eu estudei música há muito tempo, mas eu
descobri que eu não tenho habilidades para música. Por mais que eu me esforçasse, eu não tenho a voz maravilhosa que minha irmã tem, né? Então, na minha juventude, eu passei por um momento de crise, porque eu falei, nossa, se eu não sou o que a maioria da minha família é, o que eu sou? Mas aí, o autoconhecimento, que é uma habilidade, né, uma competência socioemocional essencial, me fez entender que eu tinha muita facilidade de me comunicar, que eu gostava de profundidade nos conhecimentos e que eu conseguia explicar coisas difíceis de um jeito simples. Então eu falei, nossa, eu acho que na educação eu tenho um espaço, na pesquisa eu tenho um espaço, na fala, levar o conhecimento para as pessoas. E eu fiquei em paz com isso. Então, o meu propósito é exatamente esse, é levar o conhecimento para as pessoas. E eu falo para pais, para professores, para estudantes, né? Já trabalhei em várias áreas na educação. Só que eu não teria chegado num reconhecimento de que é dessa forma que eu posso contribuir. Não é minha irmã encantando com a música, com a arte. Esse é o jeito dela, eu tenho o meu. Então, quando a gente permite que os estudantes passem por esse processo de autoconhecimento e explorem, por isso que a gente coloca o filho na aula de futebol, na aula de judô, porque às vezes vai dar certo numa área e na outra não vai, tudo bem. A infância é uma área da gente colocar pequenas faíscas de propósito, porque a literatura chama de faíscas, porque essa exposição vai mostrando, nossa, aqui eu gostei, eu vou ficar. Não, aqui não. E aqui eu tô na dúvida. Permanece mais um pouco pra gente ver se é esse o caminho. Então, o propósito, ele não se desenvolve na infância, né? Você tem essas faíscas na infância. Na juventude, você começa a estar um pouco mais preparado, já se conhece um pouco melhor. E aí você vai ter, às vezes, exemplos. Talvez um professor, um técnico num esporte, um amigo, um pai de um amigo, um familiar que você fala, nossa, olha que legal aquela pessoa, eu acho que eu posso contribuir dessa forma. Porque no final o propósito tem a ver como eu enxergo que eu posso deixar uma marca positiva no mundo. Nunca é sobre eu mesmo. Um propósito bom, tá? Porque tem gente... Hitler tinha um propósito horrível e ele cumpriu o propósito dele. Mas um propósito pautado na ética, propósito bom, que gera bem-estar, é esse propósito que eu vou devolver pro outro, tá? E pode ser algo como... cuidar dos meus pais que estão adoecendo, e eu faço isso com amor, porque é algo que eu desejo fazer. E pode ser algo que talvez seja mais valorizado na sociedade, como criar uma solução para um problema muito sério da educação ou da saúde mental dos adolescentes. Sim. Não importa, né? Não precisa ser algo que aparentemente é grandioso, é algo que você sinta que você está contribuindo da melhor forma. Então, voltando agora que eu expliquei o conceito, vamos para o exemplo do barco indo na direção do sol. Então, um barco, ele sabe a direção. Então, o propósito é o que vai direcionar as minhas escolhas. Então, eu decidi ser educadora. Então, toda escolha que eu faço, todo convite que eu tenho para me envolver em alguma coisa na vida, eu penso, de que forma a educação vai estar presente nisso? Porque isso é o que eu amo fazer e o que eu sei fazer. Já recebi convite para ser empreendedora, abrir loja. Tipo, não é o que eu faço e o que está conectado ao meu propósito. Eu falo, não é para mim. Então você vai fazendo escolhas, né? E a gente não tem propósito só no trabalho, tem propósito nas escolhas em relação à construção de uma família, em relação às amizades, ao voluntariado. A gente vai nos nutrindo disso. Então, o barco na direção do sol apesar de querer ser uma educadora que quer contribuir, eu sei que eu não vou fazer isso com todas as crianças do mundo, com todos os educadores do mundo. Esse seria o sol. Mas eu sei que o meu barco da educação, ele vai me direcionar para isso. Então, as pessoas que eu tiver contato, eu quero impactar. Então, estou indo nessa direção. Eu não vou dar conta de tudo, mas daquele recorte ali eu vou dar conta. E na escola, a gente pode estimular as crianças a ter contato com essas faíscas que um dia vão se tornar um propósito. Você percebe, professor, que tem uma criança que escreve muito bem, hoje em dia quase ninguém está escrevendo mais, né? Valoriza. Dizer, escrevem muito sim, mas eles digitam, né? Eles digitam assim, mais. Hoje até estão usando o chat, né? Para ir lá e pegar os textos prontos, vai pro áudio, né? Não, exato. Realmente. Então, assim, o professor percebe que um aluno tem uma habilidade de escrever bem, valoriza, propõe. Um dia uma professora falou para mim, você escreve bem, eu estava no 6º ano. Você não quer escrever um livro, um romance, uma história inventada? E eu topei, e ela fez isso comigo. Que legal. E eu escrevi uma historinha à mão, eu tenho até hoje, é um livrinho de uma ilha do tesouro, que tinha uma turminha de adolescentes. E ali eu falei, cara, ficou legal a minha história, eu vou escrever mais.
Tá aí, né? Quantos livros eu já publiquei depois disso. Então, de olhar essas faíscas que depois, um dia, com um pouco mais de maturidade, de autoconhecimento, de vivências, de experiências, você vai falar, nossa, eu quero ser médico, eu quero ajudar as pessoas nesse sentido. Não, eu quero trabalhar com artes, eu tenho esse dom, eu quero fazer escultura, sei lá, cada um, né, na sua área. Mas o propósito é isso. E na escola a gente vai trabalhando com essa construção e o desenvolvimento socioemocional e o uso de metodologias ativas, eles vão dando essa base para que esses estudantes possam explorar, usar a criatividade, conviver, lidar com o desconforto de ter que resolver um conflito. Tudo isso é processo educativo. Tudo isso é construção de uma vida com propósito. Excelente, Carol. Muito bom estar aqui com você. Mas eu queria que você falasse também para quem está nos assistindo agora que está na formação inicial. Então, aquele educador, seja de licenciatura, né, especialista, mas que está na faculdade, qual o recado que você deixa para ele, pensando que ele vai atuar com essa geração? Olha, professor em formação. O fato de você ter escolhido essa carreira mostra que você já tem um propósito, porque ser professor nos dá muitas recompensas na vida, da gente ver os alunos se desenvolvendo, da gente ver evolução, crescimento, ampliação de consciência, desenvolvimento de habilidades. Mas não é uma carreira fácil, e a gente sabe, né? No nosso país a gente tem trabalhado, e eu sou uma das pessoas que trabalha muito por isso, para que os professores tenham condições melhores de trabalho, de reconhecimento, né? E a gente tem visto políticas para que isso aconteça. Mas, professor, quando a gente faz uma coisa que a gente precisa repetir sempre, ela acaba perdendo o brilho. Então, aprenda a usar a sua criatividade, aprenda a ampliar o seu repertório. Porque quanto mais repertório você tiver, quanto mais conhecimento você tiver de metodologias, de estratégias, de projetos, de formas de trabalhar, mais caminhos você vai encontrar para se reinventar na sala de aula, para criar conexões, para causar um impacto. Eu não vou aqui dizer que a vida do professor é sempre um mar de rosas, porque eu acho que em todas as carreiras a gente tem os desafios e as recompensas. Não existe, né, uma visão de perfeição, porque isso é irreal. Mas fazendo isso, e principalmente fortalecendo as suas habilidades socioemocionais, investindo no autoconhecimento, na autogestão, nas habilidades de relacionamento, você vai ter mais capacidade de lidar com os desafios da complexidade dessa nova geração. E que você seja uma referência, que você seja uma inspiração para essas crianças, esses adolescentes que tanto precisam de apoio e condução para serem cada vez mais humanos, pessoas que não só aprendem conteúdos, mas que sabem conviver e sabem contribuir. E a gente precisa muito disso. Excelente, é verdade. Não podemos desanimar diante aos desafios. Vamos buscar ferramentas para vencê-los. Muito obrigada, Carol. Compartilhe com a gente como que as pessoas podem te encontrar na internet, ter mais o seu conteúdo, os seus livros. Sim, eu tenho um perfil no Instagram, que é o @CarolinaCostaCavalcante, tudo junto, Cavalcante com I. E lá, com frequência, eu trago pensamentos, vídeos, indicação de leituras, metodologias, estratégias para apoiar educadores, para apoiar pais, e trazendo muito desses temas, né, de conexão humana, de desenvolvimento de competências e habilidades, de projetos de impacto, de metodologias para a gente fazer isso. Então, vem, vai ser muito legal ter você comigo lá. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada a você que ficou conosco até esse momento. Nós nos encontramos nos próximos podcasts. Até mais!